vai viajar o mundo todo com a gente, né? Vou profetizar aqui que o Espírito Santo já abriu as portas da pregação. É a segunda, o mês passado teve uma, agora outra. Eu tenho certeza que a agenda foi aberta, não por mim, mas devemos obedecer o nosso Pai, que é Ele que cuida de tudo. Não adianta você chegar para alguém e dizer, eu quero ir pregar. É Deus que faz tudo pela gente. É Deus que chega, entra na vida da gente e faz coisa impressionante. Lembro outrora, no mundo, minha esposa sabe muito bem as dificuldades que ela encarou, o irmão já falou um pouco da vida dele. Creio que cada um de nós tem algo para falar, porque viemos da terra de Loguebar, viemos daquele mundo de perdição, do lamaçal do pecado onde vivíamos. Minha esposa sofreu bastante na minha vida, mas a oração tem poder, meu irmão. A oração tem poder. Quando você ora, Deus resolve, Ele recebe aquela sua causa. Só o que acontece é que às vezes queremos as coisas ao nosso tempo e não funciona dessa forma. Continua orando, continua se dedicando, porque a sua hora vai chegar, a tua bênção vai chegar, porque na vida dela chegou. Ela orava pela minha vida porque não aguentava mais aquele marido que aos finais de semana chegava em casa bêbado, vomitando a casa toda, que eu era esse homem. Um marido que ela não pensava em já se separar. Ela disse, se você continua nessa vida, a gente não estaria mais vivendo junto. Aquele casamento ia acabar. Mas Deus chega, meu irmão, na hora certa. Ele chega na minha e na tua vida na hora certa, para trazer a vitória, para trazer o milagre. Porque nós não somos dignos de nada, mas Ele é um Pai fiel. E se Ele prometeu alguma coisa na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Basta a gente crer, basta a gente confiar no que Ele tem para fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Eu quero agradecer a ela pela paciência, pelas orações, que viveu momentos difíceis. Quanta vez meu filho estava naquela sala limpando o vômito do pai que chegava bêbado. Hoje eu agradeço a Deus por Ele ter me resgatado, meu irmão. Eu vivi dias difíceis, dias onde eu pensei em sair de casa, de uma situação que eu estava passando tão difícil. Eu estava entrando em uma depressão e eu já estava pensando em largar, pensei até em morrer, me matar, uma depressão que eu estava pegando, uma doença muito complicada, meu irmão, que vive aí. Às vezes a gente não dá nada por essa doença chamada depressão, mas se você não tiver cuidado e não chegar aos pés de Deus, meu irmão, é difícil você conseguir. Mas Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. O meu pastor queria que ele cantar também aquele louvor que o Senhor cantou. Eu quero adorar. Vamos adorar o Senhor. Cara, deixa eu pegar sua letra aqui, viu? É noite de adoração. Vamos adorar. Quantas vezes se pegamos em casa cansado, o corpo não quer deixar você buscar, o corpo não quer deixar você vir para a igreja, mas já que estamos aqui, vamos adorar, vamos dar o nosso melhor para Deus, porque estamos vivendo os últimos dias nessa terra, meus irmãos. Os sinais estão todos aí, só não vê quem não quer, que estamos caminhando para o final. E eu vou dizer para os irmãos que vamos nos preparar, não, irmão. Estejamos preparados. Estejamos preparados, porque Ele virá como ladrão e ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Por isso, devemos estar preparados. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. A igreja, eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer,
mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu irmão no teclado. Aleluia. A palavra se encontra no livro de João, capítulo 1, verso 7. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, está fazendo e vai fazer. Só Ele consegue, só Ele pode todas as coisas. Aleluia. João 1, 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era Ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. E os irmãos sentam dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
João estava falando sobre Jesus, que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito tinha sido feito se Ele não tivesse feito. Aleluia, glória a Deus. João, filho de Zacarias e Isabel, nasceu com seus pais já velhos. Sua mãe era estéril e seu pai já idoso. Glória! Quantas mulheres não teve um filho ainda? O filho é um presente, é uma dádiva dada por Deus aos pais. Isabel já era velha, mas Zacarias e ainda não tinha um filho. Mas Deus deu um filho a eles, já na sua velhice. E lembramos também, falando de Isabel e de Zacarias, lembramos também de Abraão, onde Deus chegou depois de Abraão já velho, e Sara, que também é estéril, e os mesmos foi agraciado com o filho. João veio abrindo os caminhos. Muitos profetas já haviam profetizado, mas João veio para testemunhar, para fazer a abertura dos caminhos para Jesus, porque todos já tinham falado, mas João ia ser aquele que ia estar à frente, guiando, abrindo os caminhos para Jesus chegar. Aleluia. João lutou muito naquele deserto, fazendo ide. Hoje, meus irmãos, precisamos fazer a mesma coisa que João fez, porque João estava fazendo o caminho, preparando as pessoas para a vinda de Jesus. E hoje precisamos fazer a mesma coisa, porque Jesus está voltando. O que estamos fazendo é tempo de dedicar mais à obra, é tempo de buscar mais e de fazer mais, porque Jesus está voltando. João preparou o caminho, João se dedicou à tarefa que foi designada por ele, e a gente estamos dando o nosso melhor. O que estamos fazendo para preparar esse caminho para a vida do Filho do Homem que está próxima? Porque os sinais estão aí, todos aí. Quando vier falar de guerra, rumores de guerra, quando o amor se esfriar, o amor já se esfriou faz tempo. As guerras estão acontecendo, inclusive guerra em Israel. Precisamos nos dedicar mais. Quem somos na rua? Quem somos no nosso trabalho? Só aquele que leva o título de crente? Eu quero ser crente, eu sou crente. No ônibus você fala de Jesus, no caminho você fala de Jesus, na sua empresa você fala de Jesus. Estamos falando de Jesus, estamos preparando, estamos buscando aquelas almas que estão afastadas, as ovelhas que estão fora do aprisco, porque fomos chamados para fazer isso, para buscar aqueles que estão afastados. Estamos fazendo isso? É a pergunta que não quer calar. Podemos fazer muito, mas às vezes não fazemos nada. Às vezes nos acomodamos. Às vezes até o pastor chama você para trazer uma palavra e às vezes não queremos dar uma palavra. Como pode ser assim? Como queremos ser salvos? Como queremos, quando Jesus voltar, sermos arrebatados? Precisamos ver o que estamos fazendo. Será que a gente está golpeando o João? Será que a gente está fazendo o que o João fez naquele tempo? Hoje a forma de locomoção é muito mais fácil, de carro, de moto. Alguma coisa você tem para você se deslocar até um lugar. João andava de pé. E a gente, às vezes, nos acomodamos em casa, no trabalho, e às vezes não entregamos uma palavra. O irmão, às vezes, quer só ouvir uma palavra, às vezes quer um abraço, e a gente não estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. Muitas vezes é só uma palavra ou um abraço
e não estamos fazendo o que fomos chamados para ser feito. Precisamos nos dedicar mais à obra, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas também a palavra fala que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E se somos escolhidos, precisamos nos dedicar mais à obra. Precisamos nos dedicar mais a fazer o ID do Senhor. Porque no ônibus eu trabalho de motorista e poucos são aqueles, muitos da paz do Senhor, mas na hora de dizer uma palavra ninguém diz. O ônibus cheio, precisamos fazer. E é no ônibus o melhor lugar, é na rua. É onde quer que a gente vá que a gente precisa levar essa palavra. João fazia isso. João fazia isso. Ele veio preparar o caminho. E precisamos preparar o caminho porque Jesus está voltando. Precisamos nos dedicar mais. Precisamos nos dedicar mais. Jesus está voltando. Mas a promessa que Ele fez na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Não se desespere. Eu creio que Zacarias mais Isabel pediam aquele filho desde o casamento, porque um filho era sinal de que aquele casal estava bem. Aquelas pessoas que não tinham filho, elas eram tipo que humilhadas ali naquele lugar. Quantas vezes Ana sofreu e chorou, a mulher de Eucana? Mas Deus, Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel na minha e na tua vida. E aquela mulher depois de velha teve a luz. Não se entristeça porque a sua bênção, aquilo que você pede não chegou ainda, mas vai chegar, meu irmão. Tenha fé, persevere, continue perseverando, continue buscando, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele não muda, nem vai mudar. O poder é ilimitado. Se Ele quiser, vou lhe dar vitória agora. Aquela porta vai se abrir agora. Aquela doença, aquela enfermidade vai sair, porque Ele tem poder para fazer essas coisas. Glória a Deus. E João seguia marchando, fazendo o caminho, batizando no Rio Jordão, levando a palavra do Senhor, dando o melhor dele. O que devemos fazer hoje? Fazer o nosso melhor, buscar os irmãos, levar a palavra, pregar o evangelho. Meus irmãos, estamos vivendo os dias difíceis. Os dias são trabalhosos. O trabalho nos consome. A gente fica sem tempo para vir para a casa do Senhor. Mas precisamos lutar contra esse terrível cansaço, meus irmãos. Porque é na casa do Senhor que a bênção chega. É na casa do Senhor que tem um milagre. Em casa o milagre não chega, meus irmãos. Se você vê os milagres que aconteceu na Bíblia, todos estavam a caminho ou chegando a Jesus. Precisamos ir em busca de Jesus. Só indo em busca, buscando, vamos receber a vitória. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela buscou Jesus. Ela não tinha mais dinheiro, já tinha gastado tudo. E foi em busca de Jesus. Ela disse: se eu somente tocar na tua orla, só somente tocar. E ela foi e conseguiu tocar naquela orla e foi curada, meus irmãos. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua fazendo tudo o que pedimos, mas precisamos crer naquilo que pedimos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus no primeiro, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas a luz que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que
para o que era seu e os seus não o receberam. Meu irmão, Jesus veio para o deles, mas os deles não o receberam. Ele veio, meus irmãos. Mas e se ele viesse hoje, o que faríamos? Como a gente cuidaria? Será que a gente ia ser igual aquelas pessoas? Porque muitos hoje você fala e o pessoal não está nem aí. Você entrega uma mensagem e a pessoa às vezes nem lê a mensagem, meu pastor. No ônibus eu levo a palavra, entrego, muitos lêem. Quando eu saio fechando a janela, aquelas palavras da maioria lançadas pelo chão, porque não deram atenção. E ele fala: eis que estou à porta e bato, se deixar entrar, entrarei e serei com você. Mas muitos estão com o coração endurecido, muitos estão com o coração duro, meu irmão. Ele diz: não é por força nem por violência, todo mundo tem um livre-arbítrio, mas a palavra está chegando e as pessoas não querem receber. Nos tempos de Noé também era assim, a mensagem estava indo. Vivemos tempos de Noé. Hoje eu dizia para vocês, hoje, se a gente estivesse no tempo de Noé, eu falei para vocês que a arca estaria pronta, esperando só a chuva. A mensagem está chegando às pessoas, mas as pessoas estão com o coração duro, elas não querem receber a palavra. Não querem receber a palavra, não querem que a palavra entre. Jesus quer salvar a todos, mas as pessoas têm um livre-arbítrio de escolher o caminho que deve seguir. Mas as pessoas são amantes de si mesmo e amantes do dinheiro. Não quer, a maioria deles não quer largar os prazeres e os desejos da carne, do dinheiro, para caminhar no caminho de Jesus. A porta é estreita, meus irmãos, mas ela leva à salvação. A porta larga, ela leva para o inferno, meus irmãos. Se alguém precisar, as pessoas precisam saber o que é o céu e o que é o inferno. O inferno e o céu são coisas diferentes. Muitos acham e ouvem que o inferno é aqui, só que o inferno não é aqui. O inferno é um lugar onde vai ter tormento eterno, meus irmãos. É uma decisão terrível a pessoa entrar pela porta larga. Mas muitos não querem abrir mão dos desejos da carne, dos desejos do dinheiro, dos desejos de fazer aquilo que não presta para seguir o caminho da verdade. Muitos querem viver uma vida de mentiras. Muitos não querem largar a prostituição, o jogo, as farras, o baba e qualquer coisa que seja, meu irmão. Precisamos abdicar, precisamos largar, precisamos fazer o que é certo e buscar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É na porta estreita, meus irmãos, que vamos achar Jesus, a salvação, e viver a vida eterna com Ele. No lago de fogo vai ser tormento eterno. Se a pessoa pensar direito, eu acho que ela vai procurar o caminho estreito. Aleluia, glória a Deus, Pai, que o Senhor cresça e diminua. Aleluia, aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus foi antes de João, porque foi ele que criou tudo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele que criou tudo isso. Por isso que João fala nessa mensagem. João testifica dele e clama dizendo: este era aquele que eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, porque Jesus é Deus e foi revelado através do Filho dele a face de Deus, que ele veio para essa terra para levar os nossos pecados.
Ele não tinha pecado, mas levou o meu e o teu pecado. Ele sofreu pela gente, Ele morreu pela gente. Muitos não creem, não acreditam no sofrimento que Ele passou nessa terra para levar os nossos pecados. Se a gente soubesse o que Ele passou, sentisse o que Ele sentia, hoje seríamos outras pessoas. Porque foi sofrimento, meu irmão. Ele sofreu, Ele foi cuspido, Ele foi furado, deram vinagre naquela esponja, naquele lugar. Tudo pela gente. Mas muitos somos ingratos, muitos somos ingratos, muitos não somos merecedores do que Ele fez, muitos não somos merecedores do que Ele fez. Ele deu a vida dele, Ele era perfeito, nós somos imperfeitos, mas Ele era perfeito, Ele não tinha pecado, mas veio para levar os nossos pecados, veio e levou os nossos pecados, veio pela gente, meus irmãos. Veio pela gente, morreu pela gente, mas muitos não estão nem aí pelo aquele sofrimento. E João levava a palavra de Deus por todo o canto que ele passava, pelas sinagogas, pelos templos, e aquelas pessoas iam buscar João se arrependendo e sendo batizado no Rio Jordão. Aleluia. João fazia parte dele. Precisamos nós fazer a nossa parte, porque Jesus está voltando e muitas ovelhas ainda estão fora do aprisco. Muitas ovelhas ainda estão fora do aprisco, precisando da minha e da tua mensagem, precisando do meu e do seu abraço. Precisamos dar o nosso melhor. Eles estão precisando da gente. Vamos nos dedicar mais a fazer a obra do Pai, porque somos guerreiros. Porque Pai Gideão, ele disse: os covardes que voltem. Nós não somos os covardes, nós somos os 300 que vamos partir para vencer a guerra. Nós somos os 300, meus irmãos. Nós não vamos recuar, nós não vamos voltar. Precisamos continuar marchando, meu irmão, em rumo à Nova Jerusalém. Em rumo à Nova Jerusalém que nos espera, meus irmãos. Estejamos preparados, porque o dia da manhã pertence a Deus. Hoje é noite, amanhã vai ser dia. Quem sabe qual de nós vai amanhecer o dia? Por isso devemos estar prontos, preparados, porque se ele dizer venha, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, Pai. Toma teu Espírito em tuas mãos, nos dá força, Pai. Aleluia. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
Os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza? Pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem vós não conheces. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhes a correia da sandália. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus foi até o Jordão e foi batizado por João. João não queria batizar, mas ele disse que precisava ser batizado. E João batizou Jesus naquele rio Jordão, o rio de muitas curas, onde Naamã teve ali em busca do profeta Eliseu, e descendo 7 vezes naquelas águas, a lepra foi levada. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. O nosso Deus continua fazendo milagres, continua curando, continua salvando, continua libertando, meus irmãos. Aquela causa que você entregou na mão de Deus, Ele está cuidando. Às vezes o nosso tempo é aquele tempo que eu quero para amanhã, mas o tempo de Deus é o tempo, é o melhor tempo, porque Ele sabe a hora certa. Ele conhece a gente agora, mais tarde, daqui a 10 anos, Ele sabe o que iremos fazer. Ele vai dar a sua bênção na hora certa, igual Isabel, mas Zacarias receberam. Era uma idade avançada, mas eu creio que aquela mãe que recebe o filho, mesmo na velhice, com certeza ela ficou feliz, igual Ana recebeu Samuel. Quanta felicidade Ana teve ao receber aquele filho. Quanta felicidade Sara teve, mas Abraão em receber aquela bênção. Meus irmãos, nessa noite Deus vai nos abençoar. Deus já nos deu a vitória. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Seus filhos, tuas filhas estão aqui, Pai, eles vieram te buscar. Pai, o Senhor conhece a nossa caminhada, o cansaço do dia a dia. A gente podia, Pai, estar em qualquer lugar, mas não, Pai, estamos na tua casa, Pai, no lugar de bênção, no lugar de adoração. Viemos aqui, Pai, te buscar. Todos têm um propósito aqui, Pai. Todos querem alguma coisa, Pai. Mas o Senhor, só o Senhor, Pai, pode suprir as nossas necessidades. Só o Senhor, Pai, pode nos curar, nos libertar, Pai. Continua em nome de Jesus nos dando força, Pai. Pai, nos dá força, Pai. Nos guarda nos dias difíceis, nos livra das armadilhas preparadas. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. Pai, eu te peço nessa noite, não em meu nome, mas em nome do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, Pai. Liberta, salva, cura nessa noite, Pai. Que teus filhos e tuas filhas venham aqui, Pai, trazer a bênção nesse altar. Falar ao nosso pastor Moisés, naquele dia, naquela pregação, Deus trabalhou. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai visitando tuas filhas nessa noite. Visita teus filhos, Pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Visita o íntimo agora, Pai. Visita a saúde, Pai, em nome de Jesus, dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Dá a bênção que eles estão precisando nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, em Ti, na Tua promessa. Algum deles, Pai, aquele que crê, aquela que crê, vai vir falar aqui nesse altar a bênção que recebeu nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em nome de seu Filho amado, Pai. Continua abençoando o pastor Moisés, a esposa dele, a família dele, Pai. Abençoa essa igreja, esse lugar. Toma em tuas mãos. Vai dando a vitória nessa noite a teu filho e sempre, Pai. Guarda ele no trabalho, guarda ele onde quer que ele vá. Reveste ele, cobre ele com a gota do teu sangue, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Eu agradeço por tudo.